Olá a todos e todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Estúdio F, que é o programa de debates da TV FETANCE. No dia de hoje, nós debateremos os direitos humanos, tratando especificamente dos 16 dias de ativismo e combate à violência de gênero, do 25 de novembro, a data que passou logo atrás, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, e sobre o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos. Nesse momento em que os direitos humanos são atacados no Brasil e no mundo, e onde a pauta é ordem do dia nas casas e também no parlamento, a gente traz a temática não só para esclarecer esse assunto, mas também para dizer a importância de se defender os direitos humanos no Brasil de 2019 ainda. Para conversar conosco, eu trago aqui a Osaneide de Paula. A Osaneide é servidora municipal, é secretária da Mulher Trabalhadora da CONFETAN, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal, e também é membro do Fórum Cearense de Mulheres. Seja bem-vindo, Osaneide. Também conosco o advogado Marcelo Shoa. Marcelo é professor da Universidade de Fortaleza, Unifor, é especialista em direitos humanos, tem pós-graduação nessa área, e membro também da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia. Então, para você que chegou agora, nós estamos no Estúdio F, que debate no dia de hoje a pauta dos direitos humanos. Então, para começar a nossa conversa, eu falei dos 16 dias de ativismo contra a violência de gênero, contra a violência, obviamente, contra a mulher, né? E a pauta dos direitos humanos. O 16 dias de ativismo começa no dia 25 de novembro, e se encerra no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos. Eu queria que a Osaneide explicasse para o nosso público um pouquinho, não só a importância desse calendário, mas como ele foi criado e qual o objetivo desse conjunto de ações que deve ser realizado nesses 16 dias de ativismo. Olá a todos os ouvintes, né, e todas que nos escutam aqui pela TV, pelo Estúdio F da FETANCE. Isso é importante, Rafa, essa pergunta, Rafael. É importante porque a gente precisa socializar com todo mundo o que é esses 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Primeiro, é um período de 16 dias, segundo a ONU, porque foi um movimento feminista, movimentos sociais, em vários eventos que houve no mundo afora, desde a Conferência de Beijing, em 95, desde o Encontro Internacional do Cairo, em 2008, que a ONU colocou no seu calendário de luta a luta contra todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres. No Brasil, desde 2008, o Brasil adotou 21 dias de ativismo, começando com o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e encerrando no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E dentro desses 21 dias de ativismo, nós temos o 25 de novembro, que é o Dia de Luta pela Eliminação contra a Violência à Mulher, que traz em todos os seus arcabouço de luta, também traz os arcabouço legal, instrumento legal de protocolos que os países devem fazer para combater a violência no mundo do trabalho e a violência da mulher em todos os seus espaços. Os 16 dias de ativismo têm um importante movimento, porque todo o calendário que é feito nesse período é voltado para chamar a atenção para a erradicação da violência de gênero. Mas essa violência de gênero ela tem foco. É a violência contra mulheres, contra meninas, os diversos tipos de violência e uma das violências mais vulneráveis, que é a violência física, que é aquela em que as mulheres são assassinadas, chegam até a morte, é a violência que é chamada a violência de gênero, patriarcal, machista e misógina. E aí eu queria trazer aqui alguns dados importantes desse marco dos 16 dias de ativismo, que tem trazido o debate da violência contra a mulher em todos os espaços. Aqui no Brasil, o mapa, o Atlas da Violência contra a Mulher, esse que saiu agora bem recente, final de 2018, diz que 263 mil casos de violência domésticas foram denunciados no 180, que é o programa de violência contra a mulher que o Brasil ainda tem, né? Que é o 180, que é o telefone de atendimento. Desses quase 273 mil casos de atendimento de violência, 5.170 foram somente do Ceará. Então, para você ver como é um período bastante, um dado bastante relevante, o Ceará é o terceiro estado brasileiro que mais comete violências contra as mulheres em todos os seus espaços em que as mulheres estão inseridas, no mundo do trabalho, na sociedade, enfim. Mas a violência contra a mulher é um dado real.
O outro dado que nos chama a atenção, e que saiu agora bem recentemente, é que os dados de violência, de estupro contra as mulheres, atinge, em sua maioria, as mulheres jovens. Até 14 anos, entre 10 e 14 anos, são as mulheres mais atingidas nos casos de estupro e de violência de vulneráveis. Isso é um dado bastante preocupante, porque nesse 16 dias de ativismo, todas as violências que nós lutamos e somos contra, esse é um dado que nos preocupa, porque todas as violências que trazem de vulneráveis para meninas acontecem dentro de casa, no espaço privado, que é o espaço que deveria ser a proteção de meninos, de meninas e de mulheres. Então, o Atlas da Violência trouxe esses dados, e esses 16 dias de ativismo é para que a gente possa pensar como que nos articulamos para combater esse tipo de violência. Obrigado, Osaneide. Esses dados são bem importantes, que mostram realmente que no Brasil os números relacionados à violência contra a mulher vêm aumentando de forma contínua, né? Sobretudo nos últimos 2 anos. E se a gente for relacionar a outros grupos também vulneráveis, como, por exemplo, população negra, população trans, LGBTs no geral, assaltos acima de 50% a 100%. E a gente, inclusive, nesse momento, quando a criação aí realmente do novo instrumento, que é a associação da homofobia ao crime de racismo, vai ver também, com as estatísticas oficiais, a partir de agora, um incremento nessa numeração das violências e mortes de caráter LGBT-fóbica ou homofóbica, o que é um dado bem característico da conjuntura brasileira. Daqui a pouquinho eu vou querer explorar um pouquinho mais essa temática para tentar entender com vocês se a conjuntura brasileira tem a ver com o aumento desses números, que eu acho que é uma questão bem relevante. Os 16 dias de ativismo começam no dia 25 de novembro, como a Osaneide bem narrou, e encerram no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos. Marcelo, o Dia Internacional de Direitos Humanos é uma das principais datas do calendário mundial, né, do calendário de direitos do mundo. Sobretudo nesse momento, a gente tem várias situações de ataque aos direitos humanos, questões relacionadas a migrantes, presidentes que prendem pessoas que tentam atravessar fronteiras, encarceramento em massa em vários países, ainda países que matam pessoas por conta da sua orientação sexual, por crimes relacionados a crimes de tribais, né, crimes de ódio entre tribos. Então, violências que ocorrem dentro de nações onde não há democracia ou democracias em vertigem como a brasileira. O Dia Internacional de Direitos Humanos é uma grande data mundial. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre esse calendário, como ele surgiu e a relevância dele nos tempos de hoje. Bom, Rafael, primeiro dizer que é uma honra participar mais uma vez do programa na TV Fetance, ao seu lado, ao lado da Osaneide. Dizer que, como você bem narrou, nós chegamos a este Dia Internacional dos Direitos Humanos, que na verdade foi criado a partir de 1948, quando houve a promulgação da Declaração dos Direitos Humanos. Portanto, nós temos 71 anos, né, de Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas não é um momento de euforia, um momento de felicidade ou um momento de louvar a satisfação pelo cumprimento dos direitos humanos. Tem sido e é necessariamente um momento de denúncia dessas inúmeras violações que vêm acontecendo de forma sistemática no mundo todo, não só no Brasil. No Brasil tem aumentado bastante. O Brasil sempre teve um histórico de violação de direitos humanos muito elevado, mas a partir de 2016, com o golpe contra a presidenta Dilma, acho que houve uma tentativa organizada de desconstrução dessa pauta, e agora, com o início do governo fascista em 2019, não tenha dúvida que muda radicalmente o conceito de direitos humanos no Brasil. Temos um presidente que diz claramente que direitos humanos são direitos de vagabundos, quer dizer, não entende, portanto, que direitos humanos são direitos de todas as pessoas e que procura claramente garantir a dignidade daquelas pessoas que são historicamente vulneradas, né? E aí em todos os segmentos transversais que você bem colocou. Só queria lembrar também que esse ano completam-se 100 anos da OIT, né? E a Organização Internacional do Trabalho, que talvez tenha sido o documento internacional, um dos principais documentos que estabeleceram de forma institucional os direitos humanos em nível global na área dos direitos sociais, casando um pouco com o que a Osaneide colocou,
O Brasil também falha no adimplemento da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, e pelo menos, relativamente à mulher, Zaneide, em 2 convenções. Numa que fala da igualdade de oportunidade de tratamento entre mulheres e homens, no ambiente de trabalho, que o Brasil não ratificou, e numa convenção do ano passado, deste ano, a 160, que fala do assédio e da violência sexual no ambiente de trabalho. Quer dizer, o Brasil ele é um Estado que viola os direitos humanos nas dimensões LGBT, nas dimensões da criança, do idoso, nas dimensões do racismo existente e sufocante que existe no país, mas também na causa da mulher, né? E acho que isso fica muito materializado neste governo, em que mulheres não participam, e quando participam são para dizer que irão pintar o ministério de rosa para mulheres e azul para homens, que dizem barbaridades, que eu acho que será o tema da nossa conversa necessariamente ao longo aqui do nosso debate. Bem relevante as colocações do Marcelo, no sentido de explicar para a gente um pouco do surgimento da data. E para você que está chegando agora na nossa transmissão do Estúdio F, nós estamos debatendo direitos humanos, estamos debatendo 16 dias de ativismo e combate à violência de gênero, e também debatendo o Dia Internacional de Combate e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E relacionado a essas pautas, né, Marcelo, Zaneide, eu queria que a gente falasse para o povo que está nos vendo aqui o que é, de fato, na prática, exemplos do que são direitos humanos, do que são, por exemplo, políticas de igualdade de gênero. A Zaneide estava lembrando os números, no começo do programa, dos ataques e da violência contra a mulher. Mas a gente tem um outro dado muito importante que você relacionou na sua resposta, que é o fato das mulheres receberem salários proporcionalmente inferiores aos dos homens. E as mulheres negras receberem salários ainda inferiores, cerca de 70% menor do que o do homem branco. Isso é um dado muito importante. E aí eu, como bom jornalista, faço a pergunta para você de casa, tentar pensar conosco. O que causa, que sociedade é essa que leva as mulheres, por serem mulheres negras, receberem salários inferiores aos dos homens brancos num patamar superior, em algumas estimativas aí, a 70%? Que realidade é essa? Pensar soluções para combater esse tipo de desigualdade que a gente enxerga nesses números são políticas de direitos humanos. Então, política de direitos humanos não é defender somente o encarcerado, que em algumas situações é importante citar que o encarcerado é a pessoa que está lá, né, na prisão, pagando por um crime, né, pagando por um crime por um tempo, 15, 12, 10, 5, 30 anos, até 30 anos no Brasil, né, ela também não pode ser torturada por estar naquele lugar. O objetivo da prisão, inclusive, é que ela seja ressocializada depois disso, que ela volte para a sociedade arrependida ou, de certa forma, pagou a sua pena para o Estado, para a sociedade, mas é que ela volte para o Estado para não roubar, não matar, enfim, não cometer mais crimes. Eu queria que o Marcelo colocasse também para a gente a importância das pessoas entenderem os direitos humanos na prática, no seu dia a dia. Por exemplo, na sua vida familiar, por exemplo, que o marido não pode bater na mulher, que o esposo não pode bater na criança, né, também, que tem aí a Lei Menino Bernardo, né, e tem o Estatuto da Criança e Adolescente. Queria que você narrasse um pouquinho das situações para a gente, Marcelo. Direitos humanos é defender que a pessoa seja tratada como um ser humano que tem dignidade, é não tratá-la como coisa. Portanto, é entender naquele outro alguém que também tem uma potencialidade de direitos que são inatos à condição de ser humano dela. Portanto, a dificuldade que reside nessa conceituação é porque nós temos uma sociedade, e isso não é só no Brasil, é no mundo, que ela é patriarcal e binária, né, e branca. Né, ela tem um domínio, inclusive imposto intelectualmente, por homens, né, heterossexuais brancos. Né, e isso é uma coisa que tem sido tratada de forma excludente, porque não se enquadrando dentro dessa perspectiva, e claro, né, economicamente assenhorada, porque se for pobre também não vai incluir dentro desse fator. Então, não estando dentro deste perfil, vai ser tratado sem dignidade. Portanto, o homem acha que é dono da mulher, no sentido de que a ela tem
uma função claramente doméstica, no sentido de reprodução, de cuidar do filho, de dar o prazer quando o marido chega do trabalho. Quando ela trabalha, a remuneração dela tem que ser complementar à remuneração do marido, porque afinal o varão é ele, né? O provedor é ele. É aquela cultura do pai que acha que pode fazer tudo para o filho, que o filho é uma posse. E é aquela cultura de achar que as pessoas que eventualmente são diferentes, por serem diferentes, não têm direitos. Veja só, direitos humanos não é só direito de bandido. Se eu estou falando aqui, neste microfone, se tiver uma linguagem em libras, né, alguém que seja deficiente auditivo vai estar entendendo perfeitamente. Na verdade, o Estado é que não se prepara para interagir com os obstáculos que fazem com que as diferenças das pessoas emerjam, né? Então, assim, nós temos essa dificuldade dessa compreensão, e isso é absolutamente transgressor, na medida em que também são direitos históricos e são direitos que, uma vez que a sociedade tem a consciência de que eles são possíveis, existentes, a gente não pode retroceder nisso. O que tem acontecido no Brasil, o que tem acontecido no mundo, tem sido uma volta atrás em conceitos que são marcos civilizatórios que nós já tínhamos superado. Importante isso, Marcelo. E você me fez lembrar de um outro ponto que eu queria também relacionar com a Usaneide. Usaneide, as pessoas também constroem ideias equivocadas sobre o que é feminismo. E eu queria que você também explicasse um pouquinho pra gente por que o feminismo, como algumas autoras colocam hoje pra gente, é uma política não para 1%, como é o capitalismo, mas é uma política para os 99% da população, né? Há muitas mentiras sendo contadas, e aí são mentiras mesmo, né, sobre o que é a política, sobre o que é as defesas das pautas feministas. Eu queria que você nos ajudasse a compreender um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, nós precisamos fortalecer a ideia, e aí o Marcelo trouxe isso muito bem, do que é direitos humanos. Quando a ONU ela reconhece que violência contra a mulher é uma violação de direitos humanos, ela está dizendo que todas nós, mulheres e homens, temos direitos iguais, respeitando as nossas diferenças nessa sociedade. Daí dizer que a luta das mulheres por igualdade de valoração salarial, de que não é justo que homens e mulheres desempenhem a mesma função tenham salário diferenciado, que a justiça social não pode se dar apenas para um pequeno grupo, que isso não é justiça, quando nós dizemos que mulheres e homens recebem salários diferenciados e que entre o mesmo segmento, mulheres brancas e mulheres negras recebem salários inferiores às mulheres brancas. Isso nós estamos falando de justiça social, mas a gente está falando também de equidade de gênero, de equidade de remuneração, de equidade de direitos. E violação de direitos humanos é violar todas as formas de vivência das pessoas. E as mulheres, e as negras, e os LGBTs, e as pessoas trans, e as pessoas pobres, vulneráveis, todas estão nesse segmento de desigualdade social que é puxado pelo capitalismo arraigado, conservador e patriarcal que nós vivemos, principalmente no país, no nosso Brasil, né? Nesse contexto de extremo retrocesso dos nossos direitos. Isso também é uma violação de direitos humanos. E o feminismo está justamente nesse bojo do conservadorismo dessa sociedade. Porque não existe só um feminismo. É por isso que nós dizemos que a criminalização das mulheres, quando faz a leitura do feminismo, não é de um feminismo homogêneo. Existem vários feminismos. Nós temos o feminismo das mulheres negras, que traz o etnocentrismo como centro da sua pauta, que traz a interseccionalidade como centro da sua pauta. Tem o feminismo das mulheres lésbicas, das mulheres trans, das pessoas trans, o feminismo como sendo uma ponte de busca por igualdade e por política pública de igualdade. E aí nós estamos falando de um estado de exceção que nós estamos vivendo. E a laicidade do Estado está no centro da nossa luta, porque os fundamentalismos traz para nós mulheres essa questão muito forte de que nós não temos os mesmos direitos de equidade, por exemplo, no mundo do trabalho. E aí o Marcelo traz uma questão muito forte, que é a questão do espaço público, do espaço privado.
historicamente, as mulheres foram colocadas nesse espaço privado, onde o provedor sempre foram, né, considerado o patriarcado da família, os homens. E isso vai para uma sociedade muito machista, muito patriarcal, que é o mundo do trabalho e que não é o trabalho remunerado. Nós não estamos falando aqui de trabalho como sendo um trabalho apenas remunerado. O trabalho doméstico também é um trabalho. E esse trabalho é que nos coloca num pé de desigualdade com relação aos homens no mundo público. E aí é preciso ter política de enfrentamento a essas diferenças, a esta desigualdade. E aí eu falo aqui, por exemplo, nas mulheres do setor público municipal, do setor público federal, do setor público, que como nós entramos em concurso, mesmo quando tem concurso nos municípios, nos estados, nós entramos no mesmo pé de igualdade. No entanto, quando estamos dentro dos concursos e começamos a exercer a nossa profissão, nós vamos ver que tem várias desigualdades. Inclusive, quando nós entramos com o mesmo pé de igualdade salarial, acaba que nós vamos sempre nos colocando no patamar de desigualdade. Se eu tiver 10 anos de concurso público e meu companheiro aqui do meu lado de trabalho tiver 10 anos, ele vai avançar mais que eu, porque ele tem mais condição de trabalhar noturno, de ganhar gratificação, de ter hora extra, quanto nós mulheres não vamos ter. Isso é um pé de desigualdade que está baseado na sociedade que é patriarcal, machista, misógina e conservadora. Então, trazer esse debate de violação de direitos humanos é muito importante para a gente compreender o que é direitos humanos. Porque, como muito bem diz o Marcelo, se a gente for pensar no encarceramento feminino no país, no Brasil, quem é que são as mulheres encarceradas? São as mulheres negras, são as mulheres jovens e são as mulheres de periferia. Pensar nisso como violação de direitos humanos é pensar que nós somos iguais e devemos ter os mesmos tratamentos. E aí Marcelo, acho que é importante a gente dialogar isso com a sociedade, porque quando nós estamos vivendo um período de extrema exceção com esse governo, tudo que se faz para lutar por direitos humanos é lutar para que aqueles que erram sejam protegidos. Se você for pensar na segurança pública como um patamar de segurança pública nesse governo, é dizer, não, lutar por pessoas que têm menos condições é lutar para que essas pessoas vá para o mundo do crime. Nós estamos vivendo isso agora nessa sociedade, nesse momento, nesse contexto de bolsonarismo e de retrocesso da vida das mulheres, que as mulheres encarceradas que a gente dialoga são essas mulheres que estão vinculada a um tipo de crime, que é o narcotráfico. Então, e a gente precisa falar disso como violação de direitos humanos para todos, para todas, não apenas para reverter uma sociedade que nós estamos vivendo nesse momento de extremo retrocesso. E aí, trazer esse debate para cá, para a nossa federação, é muito importante, porque o nosso servidor municipal está em todos os municípios. Está vivendo todas essas realidades. E entender o que é lutar por igualdade salarial, entender o que é lutar por igualdade de gênero, o que é lutar pelo espaço das mulheres, lutar para que as mulheres tenham mais acesso ao mundo público, ao mundo político, à política, a cargos públicos, que nós temos as mesmas condições de estar nos cargos públicos. Inclusive, saiu agora um estudo recente do mapa do mundo do trabalho, né? Esse estudo que saiu dizendo que as mulheres são mais alfabetizadas que os homens. Estão mais alfabetizadas, estão chegando a concluir os seus estudos. No entanto, não estão representadas nos espaços de poder e nem no mundo do trabalho. Então, é importante, isso é violação de direitos humanos. Isso também é violar direitos. Quando nós não alcançamos o mesmo espaço, o mesmo patamar em que os homens estão, e a gente concorrer em pé de igualdade, quando, na verdade, a desigualdade está na relação homem-mulher. Pelo fato de eu ser mulher, eu sou tratada de forma desigual. Isso é muito sério, isso é muito grave, e isso está muito colocado na nossa sociedade. Nós não podemos permitir que os retrocessos nos coloquem de novo nesse lugar, que é o lugar do mundo privado. Isso que você fala, Zaneide, é importantíssimo, porque a gente, inclusive, não entende quando uma teórica fala, né, no dia a dia, sobre o que é combater a masculinidade tóxica. E o masculino tóxico é exatamente esse homem que acha que é dono da mulher e essa sociedade que acha que a mulher é um produto do homem, é de fato a costela do homem. Tudo isso é mentira e contado para vocês ao longo da vida, tá bom, gente? Mas o Marcelo queria fazer um comentário também relacionado a essa questão. Eu queria fazer um comentário porque, assim, o patriarcado é uma raiz da qual emergem vários outros problemas. Inclusive a divisão sexual do trabalho. Inclusive a prisão do casamento para a mulher. Mas no trabalho, trazendo um pouquinho do que eu falei, que uma convenção, por exemplo, da OIT, que o Brasil não ratificou, que foi a convenção que garante a igualdade de oportunidades e tratamento entre mulheres e homens, é talvez a única convenção da OIT que busca orientar
o ambiente de trabalho para uma permanência equitativa. Porque, na verdade, Rosaneide e Rafael, não é que a mulher recebe menos porque o homem é mau e gosta de receber mal. O que acontece é o seguinte, o mercado de trabalho foi pensado por homens para homens, né? E não para mulheres. As mulheres, elas são seres exteriores, elas foram pessoas que foram pensadas para estar alheios ao mercado de trabalho. Houve, inclusive, uma ciência que dizia, por exemplo, que a mulher, quando estava no trabalho, não podia trabalhar à noite, não podia carregar peso, não podia isso. Então, assim, é todo um sistema que foi trabalhado para garantir aos homens melhores condições de trabalho do que as mulheres, inclusive porque as mulheres tinham que fazer uma dupla jornada ou uma tripla jornada. Então, a mulher ela pode estudar mais, mas ela vai ser menos promovida. Por quê? Porque ela vai ter que estar em casa enquanto o homem vai poder fazer hora extra. A mulher vai ter que cuidar do pai idoso, enquanto o homem vai poder, às vezes, vender as férias dele e estar lá no trabalho. Então, ele vai ser mais promovido. Ou está no bar, né? Há um estudo recente, e outra coisa, há também, aí sim, aquela forma patriarcal dentro do ambiente de trabalho, que é um sexismo aberto, que é uma forma de assédio por razão de sexo, em que você acha que a mulher é muito boa para obedecer e muito negligente na hora de decidir, porque ela é passional, ela é fraca, ela não sei o quê. Então, por exemplo, teve um estudo em que, na época da minha tese de doutorado, eu fiz, das 100 maiores empresas do país, apenas 5 CEOs eram mulheres. E uma delas era a Graça Foster da Petrobras, que foi escorraçada da Petrobras, inclusive pelo fato de ser mulher. Quer dizer, a gravidade do que é a discriminação da mulher no mercado de trabalho, ela é de uma dimensão inacreditável. A mulher sempre trabalhou. Você vai ver o trabalho da agulha e da linha sempre foi da mulher, historicamente. Agora, na fábrica é a confecção. O trabalho doméstico é da mulher. São sempre os trabalhos mais precários, os trabalhos que, por serem mais precários, também têm, talvez, menos fiscalização sindical e, portanto, são de mais explorados, têm mais rotatividade. Agora, com essa flexibilização trabalhista que leva a situação do direito de trabalho ao século XIX, as mulheres praticamente não terão mais empregos formais, né? Então, a discriminação contra a mulher ela é violenta no mercado de trabalho. Acho que a gente trabalha muito a violência física contra a mulher, que existe também, que é a marginalidade da violência, mas no mercado de trabalho eu acho essa luta da FETANCE, da Rosaneide, assim, importantíssimo, porque nós ainda não amadurecemos suficientemente para fazer essa discussão. E quando a mulher é negra, é pior ainda, né? Porque é da sociedade branca achar que o negro, intelectualmente, é menos capaz, que o negro ele é um carregador de peso, né? É uma cultura escravocrata que a gente ainda carrega e que a sociedade vai prolongando isso para a história. Se a gente for olhar quantos negros tem nas instâncias de poder no Brasil, são pouquíssimos, né? Inclusive no serviço público, onde, por incrível que pareça, a gente já encontra mulheres crescendo porque as coisas acontecem por merecimento, por concurso, por antiguidade, mas negros você não encontra. Você encontra negros nas prisões. Aí você encontra muitos negros nas prisões. E também nos números de assassinato, inclusive extermínio policial. Importante você citar isso, Marcelo, porque realmente o que a gente vive hoje no Brasil, com a flexibilização ou precarização provocada, não só pela reforma trabalhista, como a reforma da Previdência, a gente vai assistir situações como essas sendo ainda mais do dia a dia. E se você pensar nessas modalidades de trabalho precarizado em que se regulamenta o fato da pessoa estar na sua casa e ter de lá que trabalhar, né, que é uma coisa que os empresários estão investindo bastante nos últimos meses, a gente vai ter situações ainda muito piores. A partir do momento em que, inclusive, as responsabilidades, todos os prejuízos que possam acontecer desse trabalho dentro de casa, um acidente de trabalho de uma costureira dentro de casa, como é que ela vai, né, notificar, como é que ela vai acessar o INSS? Ela não vai acessar o INSS, ela não vai notificar, ela vai ter várias dificuldades desse tipo. Não, ela não vai. Inclusive, salvo engano, a medida provisória, houve uma decisão judicial, não acho que é a medida provisória do governo mesmo, já determinando que o acidente de trabalho acontecido no curso do trabalho não é mais acidente de trabalho, né? Assim, não responsabiliza mais a empresa. A ideia do ministro Paulo Guedes
retirar qualquer tipo de responsabilização do empregador com relação ao empregado. Ele acha, na cabeça dele, que o trabalhador, menos encargo significa mais trabalho. Acontece que o problema não é só ter trabalho, é que tipo de trabalho ter. Porque quem só tem a mão de obra para vender, quer ter um trabalho decente. E não quer ter só um trabalho decente, quer ter também momentos de usufruir com a sua família, do seu lazer, quer ter momento para dormir, quer ter momento para ser humano. O que está acontecendo com o Paulo Guedes é uma falta de leitura histórica inacreditável. Porque essa discussão ela aconteceu, sabe quando? Na metade do século XIX. Em 1848, o Marx e o Engels eles publicaram o Manifesto Comunista. Naquele tempo, os trabalhadores queriam fazer a revolução, mudar o sistema socioeconômico. O capitalismo é um sistema agressivamente egoísta, é corrupto por natureza. Você ganha em cima do seu companheiro, você cresce com o outro diminuindo. Então, assim, os trabalhadores queriam fazer a revolução. O direito do trabalho nasceu, Rafael Ozaneide, foi para tentar dar uma amenizada nessa parada e estabelecer o mínimo de condição ética de trabalho entre quem precisava trabalhar, mas tinha que ter alguma dignidade, e aquele que queria lucrar, mas que, claro, que tinha que dar algum retorno social. Essa foi a bandeira da doutrina social da Igreja Católica. O ministro Paulo Guedes, que logo, logo vai ser conhecido como o pior economista do mundo, né? Ele não compreendeu com os exemplos históricos que ninguém gosta de trabalhar debaixo de chicote. E é a partir dessa sua conclusão de que a gente não precisa trabalhar debaixo de chicote, nem quer voltar para o escravismo, ou editar um neo-escravismo, que eu queria começar com a Ozaneide sobre a Convenção 190 da ISP, que fala justamente do combate a todas as violações e assédios que acontecem no ambiente de trabalho, sobretudo as violências relacionadas ao gênero, as violências de até assédio moral, assédio sexual, que a Internacional de Serviços Públicos, a CONFETAN, Confederação dos Servidores Municipais do Brasil, as federações de servidores e os sindicatos de servidores e professores, as categorias que formam o serviço público, estão nesse momento em uma batalha, né, para que, não só no Brasil como no mundo, né, sejam ratificadas nos estados essa convenção que trata, a Convenção 190, que trata da eliminação e da violência e o assédio no local de trabalho. Eu queria que a Ozaneide colocasse como é que essa conferência, né, essa convenção surgiu. Eu vi que foram 10 longos anos para a própria OIT aprovar. Antes eu queria fazer aqui um link com a fala do Marcelo, maravilhosa, porque para nós trabalhadores e trabalhadoras, a dimensão do trabalho é a dimensão da renda. É aquilo que nos traz como retorno para sobreviver no capitalismo. Mas a compreensão de que esse capitalismo ele é um capitalismo que nos transforma em escravo do trabalho, uma nova forma de escravo do trabalho, elimina todas as formas de isenção e de inclusão social. Ou seja, quanto mais ricos os mais ricos, quanto mais pobres os mais pobres. E nesses mais pobres está a classe trabalhadora que acha que trabalho ainda é o trabalho de remuneração e renda. No entanto, o trabalho é um trabalho social. E nesse trabalho social, as mulheres que são protagonistas do mundo do trabalho, elas não estão dentro desse trabalho de forma incluída, né? Porque nós temos 5 milhões de mulheres ainda no trabalho doméstico, que a lei do trabalho doméstico da PEC foi bem recente, tem pouco tempo, e já está caindo todos os direitos que essas trabalhadoras domésticas conquistaram. E as mulheres estão cada vez mais, decorrente dessas transformações do mundo do trabalho, que essa coisa do mecanicismo, né, e da revolução, como a gente chama 4.0, dessa informação, informática das redes sociais, o mundo do trabalho está se colocando mais ainda difícil para a inclusão social. E aí a gente pode pensar, por exemplo, uma mulher que na reforma trabalhista agora pode trabalhar no local insalubre, estando gestante. Como que isso não é violação de direitos humanos? Né? Então a gente precisa pensar nessa mudança estrutural que nós estamos vivendo, mas pensar nas relações que nós podemos transformar, mudar essas nossas relações com o mundo do trabalho. Porque no capital não é possível mudar relações de trabalho se esse capitalismo não nos quer dentro desse formato que nós estamos vivendo. Eu acho super importante dialogar sobre isso, porque nós estamos
cada vez com o número de trabalhadores informais, com os direitos precários, sem carteira, sem nenhum direito social de proteção, mas ainda tem trabalhador informal achando que é isso mesmo. Né? A uberização, por exemplo, não, eu não preciso ter horário para trabalhar, eu não preciso ter carteira. Isso faz cada vez mais aumentando o capital que é concentrado a renda em poucos. Né? Então, aí o Brasil está de novo entrando no mapa da pobreza. As pessoas estão cada vez mais pobres, não se reconhecendo como classe trabalhadora. Isso é muito sério e é importante a gente falar sobre isso. E foi nesse contexto de precarização do mundo do trabalho, nesse contexto de violações de direitos humanos, que a OIT fez um estudo durante 10 anos para encontrar uma forma de como combater essas violências no mundo do trabalho. E aí, depois de 10 anos, a OIT aprovou a Convenção 190, que os Estados-membros do mundo todo e da América Latina e Caribe, ainda nenhum desses países ratificaram a Convenção. E a luta da ISP, da Internacional dos Serviços Públicos, que está em 194 países, é para que os países membros da OIT possam ratificar a convenção e garantir meios, mecanismos de combate, de eliminação à violência sexual e o assédio moral no mundo do trabalho. Como você muito bem colocou, Marcelo, a gente trata muito da violência física contra a mulher, porque é aquela que é visível, mas a violência moral no mundo do trabalho é o que mais mata os trabalhadores hoje. É o que mais afasta as mulheres do mundo do trabalho. Porque você imaginar uma mulher que acabou de sair de uma gestação, terminou a licença maternidade e quando volta está demitida. Né? Você imaginar uma mulher que... E é porque o país, o nosso Brasil aqui, o país que a gente vive, ratificou a Convenção 100 da OIT, da maternidade e dos direitos reprodutivos, mas não cumpre essa convenção. Que é um ano até após o nascimento do bebê, está garantido a sua estabilidade do mundo do trabalho. Isso não é garantido pelo país. Porque a gente vê, por exemplo, no setor, muito comum no setor de comércio e serviço, indústria, as mulheres sendo demitidas após sair da licença maternidade. E a Convenção 90 da OIT tem esse papel de que o país lutar, nós estamos lutando pela ratificação da Convenção para eliminar essas formas de violência no mundo do trabalho e garantir equidade e garantir direitos, porque menos violação de direitos humanos, que é a questão do assédio sexual e do assédio moral. O assédio sexual no Brasil, o protocolo é a lei 10.224, acho, do artigo do Código Penal brasileiro, que pune, tipifica como crime a violência sexual, mas é muito difícil as mulheres denunciar uma violência sexual. E a violência moral não tem nenhum protocolo no Brasil que assegure que nós possamos denunciar a violência moral no mundo do trabalho. Se é difícil para a gente denunciar a violência sexual, porque precisa ter muitos elementos para poder prender o agressor, imagina a violência moral no mundo do trabalho, que os dados não são palpáveis. Então, a convenção está na rua, a campanha é por um mundo de trabalho livre de violência e assédio, ratifique já. A Confetan já lançou a campanha agora nesse final de semana em Brasília, para que todas as suas entidades afiliadas possam fazer luta junto aos parlamentares, que no Brasil nós estamos vivendo um período de extremo retrocesso, até difícil dialogar com os parlamentares, e um presidente que não vê as mulheres como protagonistas do mundo do trabalho. Então, é difícil, mas tem outros países aí que estão mais avançados, que estão lutando para que estão também em revolução, estão também em luta, como Chile, Argentina, Colômbia, todos nessa luta para a sobrevivência de governos neoliberal, Mas a gente está aqui na luta para que a Convenção 190 seja ratificada aqui no Brasil e a gente possa garantir minimamente um protocolo palpável que possa dar a esses trabalhadores e trabalhadoras o direito de fazer pelo menos a denúncia. Tá? Então é isso. A FETANS também já fez aqui o lançamento ontem, a gente fez um vídeo, estamos nos unindo com a ESP, todos os países membros da ESP, junto com a campanha. A campanha está por tempo indeterminado, porque nós só vamos parar quando algum país, membro, Estado da OIT, membro, possa ratificar essa campanha, essa convenção, e ela possa, enfim, se tornar realidade para o mundo do trabalho, um trabalho mais justo, que a gente acha que em outro mundo ainda é possível. Só que é preciso que você, que está nos assistindo agora, entenda que o que está vendo no Brasil é uma tratoragem, Estão passando por cima da gente com um trator. Então, a Alzaneide disse que é difícil a mulher denunciar, mais difícil agora que o Ministério do Trabalho foi extinto. É mais difícil agora, em que para você levar uma ação para a Justiça do Trabalho, você corre o risco de pagar a sucumbência.
Quer dizer, há toda uma estratégia neoliberal em curso no Brasil, ela impede que o sindicato, que é quem vai lutar por você nessas horas, para que não personalize no seu nome a disputa, isso enfraqueceu, sem dúvida alguma, os sindicatos, apesar de que o estímulo de luta é muito forte. Mas é importante que as cidadãs e os cidadãos desse país compreendam que o que está em curso é uma tentativa gravíssima de retornar a marcos civilizatórios que foram alcançados apagando completamente o mapa. A nossa Constituição, se um dia ela teve alguma coisa de social, porque eu sempre fui muito crítico da Constituição, porque a Constituição brasileira a gente defende porque nós somos constitucionalistas e somos republicanos. Mas a Constituição brasileira ela é fruto do Centrão. Né? É uma Constituição que fala de propriedade privada, com finalidade social, ninguém sabe bem o que é isso. É uma Constituição que tenta conciliar o interesse do trabalhador, mas o interesse do mercado, daquele que quer o agronegócio, mas daquele que quer plantar. É uma Constituição cheia de subterfúgio para ser mal interpretada. Quando ela é mal interpretada, como está sendo agora, e adulterada, porque já temos quase 100 emendas constitucionais, então nós já não temos absolutamente nada de Estado social no Brasil. É importante que a população se mobilize, porque essas situações elas são cotidianas e elas se refletem não só no mercado de trabalho. A gente vê, por exemplo, um governo tentando censurar a imprensa, um governo tentando evitar que certos filmes, porque tem uma orientação diferente do que ele pensa, serem eliminados do mapa. A gente vê a indicação de um negro para a Fundação Palmares, que defende que Zumbi dos Palmares não foi herói. A gente vê um presidente da República que fala que Paulo Freire é um energúmeno. A gente vê, na verdade, um presidente da República que já disse, Zaneide, que não contrataria uma mulher. Se pudesse contratar, contrataria um homem. E que homem contrataria? O homem macho binário. Porque, segundo ele, preferia ter um filho morto do que um filho homossexual. Quer dizer, esse o Brasil que está em curso. É um Brasil de um presidente que disse que o problema do Chile é que o pai da alta comissária da ONU para os Direitos Humanos venceu a guerra contra o Pinochet. Quer dizer, nós estamos sob um Estado fascista, um fascista que aparelhou o Estado de forma militarizada, impostos extremamente relevantes na nação, pior, com um parlamento completamente rendido, porque esse fascista, através da sua campanha de fake news, elegeu outros fascistas que agora estão elaborando nossas leis. Agora, enquanto a gente está gravando isso aqui, alguma coisa pode estar sendo aprovada em detrimento da classe trabalhadora. Dia desse, eu estava dormindo, quando acordei, os caras tinham privatizado a água e o saneamento básico. De ontem para cá, ninguém sabe mais. Em torno disso, no Ministério da Justiça, um juiz que não tem mais a menor credibilidade no campo do direito, que foi aquele que moveu a Lava Jato para incriminar um presidente e evitar que ele, que era o candidato preferido das populações, se candidatasse se fosse eleito, para depois trazer esse projeto neoliberal fascista para o poder. Está aí muito claro no Brasil. O Brasil é isso. Preste atenção, hein? Porque se não for através do nosso esforço coletivo, essa coisa não muda. Só a lei não resolve, não. O que resolve é a consciência política e luta. Super relevante isso que o Marcelo coloca, sobretudo que a população brasileira, de alguma forma, foi que elegeu esses representantes que estão no Congresso Nacional e esse presidente, muito embora num processo eleitoral cheio de maracutaias, como você mesmo citou, em que o TSE foi omisso, que é o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais também foram omissos, o STF compactuou, por exemplo, com uma fraude na eleição, que é a não participação do líder das pesquisas no processo eleitoral, e uma série de outras atrocidades que aconteceram naqueles meses que ocorreram desde 2017, questões que não foram explicadas até hoje, relacionadas ainda à eleição do Bolsonaro. Mas isso é importante para que quem está nos assistindo, e a pauta do programa de hoje é direitos humanos, entender que não há direito
dos humanos, o seu direito, por exemplo, a ter 3 refeições ao menos ao dia, a possibilidade do seu filho estudar, ter acesso à saúde, a possibilidade de você ter 8 horas de trabalho, 8 horas de estudo, ou outras atividades, e 8 horas de descanso, que era o que o movimento dos trabalhadores, como o Marcelo colocou ao longo do programa aqui, defendia, de que o modelo de trabalho não seja tão opressor contra o trabalhador, que ele consiga ter, no mínimo, uma condição de sobreviver e não seja mais uma mola desse processo, porque, afinal, os trabalhadores não são máquinas. Mas a gente vive hoje uma virtualidade desse direito por completo, assim como a carteira de trabalho digital, hoje a carteira de estudante digital, tudo é digital. Hoje os direitos também são virtuais, tá? Os direitos trabalhistas que um dia nós gozávamos na integridade, eles são hoje completamente virtuais. Que nós lutávamos para melhorar. Que a gente passou por muito tempo uma discussão de mais direitos. Hoje a gente está discutindo que a gente tem que pelo menos manter os que têm uma redução de danos. Nesse aspecto, é importante citar ainda que quem está nos assistindo precisa pensar direitinho, e é a conclusão desse momento, dessa reflexão que eu tive a partir da fala de vocês, pensar direitinho na hora de votar agora nas eleições municipais. Em 2020, já está aí, né, já está quase virando o fatídico 2019, o ano da desgraça, né, dos direitos brasileiros no campo geral. E 2020 está aí com um processo eleitoral em que você não pode mais votar pela emoção. Não pode. Vocês votaram pela emoção, votaram acreditando que uma quadrilha tinha dominado o país, quando, na verdade, uma quadrilha estava sendo eleita para dirigir o país, né? E dizer que miliciano, né, é criminoso. Né? Miliciano é aquela pessoa lá que é igual ao traficante, ele controla de forma diferente, ele também é corrupto, viu? Esse mês de dezembro vai ser marcado pelo retorno das investigações relacionadas à família Bolsonaro e às chamadas rachadinhas, né? Que era a contratação de assessores por parte dos filhos né, no caso especificamente agora o Flávio Bolsonaro, que contratava assessores que eram laranjas, que eram pessoas que recebiam salário do poder público, né, do legislativo, mas não trabalhavam, e esse dinheiro voltava para a família Bolsonaro. E hoje se investiga, inclusive, a ex-mulher do Bolsonaro, mãe dos filhos do Bolsonaro, né, de parte dos filhos do Bolsonaro, que ele tem várias famílias, apesar de defender que defende uma família, mas ele teve várias famílias ao longo do tempo. E vai ser marcado, esse mês vai ser marcado, de dezembro, vai ser marcado pelo retorno dessas investigações, o que comprova a nossa tese de que não só, ao tempo todo, eles, de fato, tinham ligações com a milícia muito forte, que são as figuras que aparecem nessas investigações, como ele praticava crime de corrupção, que realmente essa lavagem de dinheiro público, né? Um dinheiro que deveria sair para salários e que retorna para o bolso do deputado, que retorna para o bolso agora que retornou para o bolso do agora senador da República, Flávio Bolsonaro, eleita na eleição da mentira, né? Da eleição que foi marcada por uma série de mentiras e que você emocionalmente acreditou. Você, por exemplo, deu ao Eduardo Bolsonaro, que é um outro filho do presidente, a votação mais expressiva que um deputado federal teve na história do país. E é a hora da gente repensar o que nós fizemos, né, o resultado do que nós fizemos, porque isso impacta diretamente no seu direito de sobrevivência. Hoje já saiu uma pesquisa falando que a proteína animal que a população brasileira voltou a consumir, liderando o ranking, é ovo, porque as pessoas não têm condições de comprar nenhuma carne. Não é comprar carne vermelha. Não tem condições de comprar nenhuma carne. Não tem condições de comprar o frango, o peixe, o porco, nenhuma carne. E isso impacta diretamente na sobrevivência. A gente citou ao longo da nossa conversa. O Brasil voltou para o mapa da fome e voltou para as situações de miséria que nós tínhamos no início da década de 90. Isso é bem expressivo para colocar que quando você vota errado, você mata pessoas. Quando você vota no Bolsonaro, quando você votou no Bolsonaro, você criou um sistema, inclusive jurídico, porque ele modificou, e o que eu vou perguntar agora também para vocês, né, até os mecanismos de combate à prevenção à tortura, está modificando a legislação, as pessoas estão acessando mais armas, modificou a legislação para dar mais instrumentos para um Estado policial e violento, e em alguma medida, quando ele retira direitos, ele também está matando pessoas, ele está levando pessoas à miséria. Então, voltando um pouco à nossa pauta, eu queria fazer essa reflexão em cima do que vocês colocaram, porque acho que é bem importante para que, quando nós fecharmos, né, o ciclo de 2019, nós
tentemos começar um 2020 diferente, como todo mundo diz, né? Um novo tempo, apesar dos caminhos, né, que a gente trilhou aí ao longo dos últimos meses, nesse trágico 2019. Mas, Zoneide, as mudanças que nós tivemos na legislação também têm impactado alguns grupos vulneráveis, até na sua maneira de se divertir. Eu queria trazer o exemplo aqui do caso de Paraisópolis, né, que houve aí uma chacina, a gente pode classificar como chacina, 9 jovens foram mortos, numa ação policial desastrosa, né, que as investigações o tempo todo acabam revelando, inclusive por parte da imprensa e não por parte da polícia diretamente, que houve excesso de fato da polícia, que naquele momento chegou para reprimir um baile funk. Então as manifestações populares da periferia, né, da juventude, vêm sendo cotidianamente atacadas. Aqui em Fortaleza mesmo, muito perto daqui de onde nós estamos gravando hoje o Estúdio F, nós estamos no bairro de Fátima, na sede da FETANSA, aqui no Benfica. Dias atrás, uma rua que tem bares populares, bares de jovens, que se reúnem jovens da periferia, estudantes, enfim, que tem lá, entre outros bares, o Hells Bar, Gato Preto, também foi vítima de uma ação policial também desastrosa, muito próxima a essa ação de Paraisópolis, e que por muito pouco não gerou mortes como aconteceram em Paraisópolis. Boa parte das pessoas, segundo os laudos lá do Instituto Médico Legal, de que as pessoas teriam sido pisoteadas depois que os policiais, eu não vou lembrar a expressão da polícia, mas eles têm uma expressão de que isso foi pego agora numa gravação daquele rádio, quando eles se comunicam no rádio, deles dizendo que vão chegar lá e vão atirar, né, de forma para realmente atacar esse grupo que estava reunido indiscriminadamente. Tem uma expressão, inclusive um verbete que eles utilizam para classificar que vão fazer isso na gravação. Está comprovado isso. Eles, de fato, agiram. E é muito próximo do que aconteceu aqui, onde a polícia tentou dizer que foram atacados pela população, e os relatos e até os vídeos colocam o contrário, que eles chegaram, desceram do carro, já foram atirando bala de sal. E só não teve morte dessa vez porque, de fato, a rua tinha uma saída, as pessoas conseguiram correr parte e conseguiram sair, e outras se abrigaram dentro dos bares. Mas jogaram bomba de efeito moral dentro dos bares, as pessoas poderiam ter sufocado. Só pelo impacto emocional alguém poderia ter tido algum tipo de doença cardíaca e ter, né, sido vitimado naquele momento. E eu queria ouvir de vocês, Zoneide, a sua avaliação desse Estado policial, fascista, de fato, onde as manifestações populares, ou seja, a possibilidade, por exemplo, das pessoas saírem às ruas e protestar, e aí eu lembro das marchas pelos direitos das mulheres, as marchas da periferia, a marcha das vadias, que é contra realmente as violências, contra a violência relacionada a assédios sexuais. Queria que você tratasse um pouquinho disso, de como a gente está vivendo um período em que, ao mesmo tempo em que a gente tenta lutar para que esses direitos existam, o mínimo do mínimo está sendo retirado, inclusive a possibilidade da gente se divertir na nossa noite ou as manifestações populares acontecerem nas periferias. Acho que esse momento que nós estamos vivendo diz muito da nossa realidade. Nós vivemos um momento de criminalização dos movimentos, criminalização das pessoas, criminalização da vida, né? Você pensar, e aí você que está nos ouvindo, você população, você filho, você pai, você mãe, você pensar que nossos filhos não saem à rua, a gente não deixa os nossos filhos sair à rua com medo dessa coisa da falta de segurança pública, um sentimento de que há uma falta de segurança pública e que tudo vai se resolver a partir da política de segurança pública que o Bolsonaro está trazendo. Isso traz para nós uma reflexão de que vida nós queremos, de que vida nós estamos vivendo. Porque o genocídio da população jovem, o genocídio das mulheres negras, o genocídio da juventude negra é uma realidade. O encarceramento social da juventude é uma realidade. E isso implica, é como se a sensação que nós estamos vivendo nesse momento é que está tudo permitido. Está se permitido matar, está permitido exterminar a juventude, porque essa juventude que está nesse momento querendo viver, querendo sair, querendo mostrar a sua cultura, a cultura do hip hop, a cultura do funk, essa juventude é essa juventude que nós vamos ter daqui para o futuro, daqui a pouco.
É a ela que nós estamos dando a oportunidade. E isso está colocado que não é possível. Esse momento não é possível. Criminalizar isso é uma forma de não dar oportunidade para se expressar, para a expressão da juventude de suas formas. E nós estamos vendo isso, por exemplo, nesse momento, agora há pouco tempo, aconteceu o Encontro Nacional do Fórum de Segurança Pública aqui no Ceará. E o Encontro Nacional de Segurança Pública do Fórum tirou como um dos encaminhamentos analisar os dados do genocídio da juventude negra, considerando o crime, considerando a cultura, a forma como o jovem se relaciona com essa cultura e considerando as formas de criminalização dessa juventude. Então, esse fórum tem assim, de uma importância tão grande de ter trazido esse debate, porque que hoje a juventude, né, seja ela onde ela estiver, ela está com medo de fazer as suas falas. Mas, ao mesmo tempo, há uma expressão, uma vontade de fazer, de falar. Os jovens estão se organizando, as pessoas estão se organizando. Há resistência em todos os lugares. Mesmo tendo a militarização, como está chegando nas escolas, por exemplo, né? A militarização das escolas é um resultado, um reflexo disso, que nós estamos vendo tudo permitido nessa sociedade, criminalizar os movimentos, seja se for de jovens, de mulheres, de negras, de sindical, o movimento está criminalizado. Isso é uma preocupação muito grande, porque o que é que a gente percebe? É que quem está do outro lado, né, do lado de lá, sofrendo as opressões, não está conseguindo enxergar uma esperança para lutar. E, no entanto, tem muita esperança, tem muita resistência, sabe? Eu acho que a gente não pode, o movimento sindical está resistindo, as mulheres estão resistindo. Quem mais resistiu nesses últimos tempos foram as mulheres, com os grandes atos do Ele Não, com as mulheres jovens fazendo resistência, né? Nós estamos usando uma forma de resistência, né? Tanto a juventude, como você fala, da cultura que está criminalizada, mas também das mulheres, que é o artivismo. Nós estamos procurando forma de resistir. E o artivismo tem sido uma forma de resistência, tanto da juventude como das mulheres. Eu acho que a gente precisa dialogar isso com quem está com os nossos familiares, com os nossos filhos, para pensar forma de resistência que não é só o que está colocado para a gente de impunidade, de criminalização. Esse governo é um governo nefasto, é um governo racista, é um governo misógino, é um governo militarista. Então, não tem saída para esse governo se não for pelas vias políticas. Ou a gente transforma 2020 como uma eleição pensando em 2022 não querer mais esse governo, ou nós vamos reafirmar o que está nesse governo agora. Então, acho que 2020 é uma oportunidade da gente dar o voto para as mulheres precisam ocupar o espaço público, ir para a política, fazer a diferença, dar o voto para os negros e negras, para as mulheres trans. Nós temos várias mulheres trans se candidatando e tem projeto político que vê Marielle Franco como uma referência de luta, e eu acho que é por aí que nós temos que fazer, buscar resistência, porque não tem outro caminho. Acho que o Marcelo foi muito feliz em dizer que a lei não vai garantir, tem que ter a resistência mesmo. E nós estamos fazendo muita resistência. Isso aqui é a verdade. Você citou a Marielle Franco, né, que nós estamos aí há quase 2 anos sem que seja explicado o crime da Marielle, que seja de fato descoberto quem causou a morte de Marielle Franco e Anderson. Nesse episódio que a gente classifica não só como um crime contra os direitos humanos, porque a Marielle era fundamentalmente uma ativista dos direitos humanos, uma deputada, uma vereadora, na verdade, que foi eleita no município do Rio de Janeiro por conta da sua ação no campo dos direitos humanos e que também foi morta, supostamente, por denunciar todas as atrocidades que aconteciam com os direitos humanos daquela população do Rio, sobretudo da periferia, das favelas, por conta das milícias e realmente os líderes das milícias que teriam sido os atores do crime contra ela, sobretudo os líderes das milícias que estão instalados na política, que eu acho que são cenas dos próximos capítulos que a gente vai viver no Brasil, cada vez mais a aproximação, né, do crime da Marielle da Casa 58, daquele condomínio da Barra. A Vivendas da Barra, né? Vivendas da Barra é o nome do condomínio onde as coisas vem acontecendo, né? Ontem mesmo apareceu uma outra denúncia sobre esse Vivendas da Barra, não sei, um estelionatário, assim, não me recordo bem, mas vale a pena dar uma investigada boa
boa nesse Vivenas da Barra. É tipo o Alphaville aqui do Eusébio, que tem aqui na região metropolitana de Fortaleza. Não sei se algum de vocês mora ali por perto, mas o Alphaville, quando aparece um grande criminoso que está morando por lá também. Mas falando da Marielle, ou mesmo dessa história das mulheres permanecerem na luta por toda uma vida, ou por o tempo todo, eu lembrei muito também da atriz Jane Fonda, que está lá se manifestando, vai completar 82 anos, se eu não me engano, está se manifestando semanalmente contra os atos do governo Trump. Lá existem restrições, né, de manifestações públicas em alguns estados americanos, e em Washington, fazer ato na porta do parlamento é motivo de prisão. Então, ela está sendo presa, está sendo detida cada final de semana nos protestos das sextas-feiras. E isso mostra um pouco que a gente precisa praticar, a frase que ela utilizou numa entrevista recente aqui para o Brasil, para o Fantástico da TV Globo, é de que nós precisamos praticar a desobediência civil. Se as leis, né, algum pensador do qual eu não recordo o nome agora, diz que se as leis são opressoras, elas não podem ser seguidas. E nesse caso, né, o Brasil está regulando, né, a morte. E aí o exemplo que eu queria trazer para poder entrar na discussão, Marcelo, de medidas como, por exemplo, as mudanças relacionadas no campo da segurança pública, que estão sendo promovidas a nível federal, em alguma medida com um acordo de governos estaduais, inclusive com a possibilidade aí da gente ter penas menores ou nenhuma investigação ou pena ou uma forma de coibir, né, a violência policial, quando os policiais matam em serviço. A gente sabe que, ao mesmo tempo que a polícia que mais mata é a que mais morre, mas nesse momento a gente está vendo a estatística mudar, onde os policiais estão não só matando indiscriminadamente, o que já é errado, né, os supostos criminosos no processo de tentativa de detenção ou de combate ao crime organizado, o crime, sobretudo o crime relacionado ao tráfico de drogas, mas também tem matado muitos inocentes. Eu falei desses exemplos com a Usaneide das ações policiais desastrosas, que é um ímpeto que eles estão tomando agora, que é onde não há nenhum crime, ou às vezes há uma situação pontual de violência, eles tornam o assunto muito pior, e pessoas das comunidades que hoje não sabem o dia que vão morrer, né? Estão à espera da bala perdida ou da bala direcionada, porque eles não se responsabilizam, não pensam nas ações de forma organizada a ponto de preservar as vidas da população que não está envolvida diretamente com o crime. E eu queria entender, Marcelo, um pouco esse contexto onde o Estado ele passa a ser o principal promotor da violência. Eu venho conversando muito com os meus amigos dizendo que eu tenho mais medo da polícia do que dos bandidos, porque claro que pode acontecer um desastre, ninguém está, né? Mas eu espero ser assaltado, mas eu tenho muito mais medo do que o policial pode provocar, porque me parece que ele é ainda mais despreparado do que o próprio assaltante. E as situações onde acontecem essas mortes são de supostos policiais, até fora de serviço, que tentam coibir o assalto e acabam provocando a própria morte dos outros, o que é um desastre coletivo. Queria entender um pouquinho, Marcelo, esse estado de violência, onde um partido político, por exemplo, é criado, e a maneira de se criar o partido político é fazer um símbolo com balas, né, com projéteis para lá fazer a tal da Aliança pelo Brasil ou a Aliança pela Destruição do Brasil, que é o partido do Bolsonaro que está sendo criado. Me explica um pouquinho esse contexto, já que você tem estudado um pouco esses conflitos democráticos contemporâneos. Bom, na verdade, Rafael, eu não me lembro também do autor, mas esse conceito da desobediência civil é uma coisa que já surge no século XVIII, né? Em 1800... 18? 1819? 19. Então, bom, foi o conceito que justificou a independência dos Estados Unidos, né? Ou o conceito que justificou a Revolução Francesa. Quando as leis elas não refletem mais o fato social, não tem legitimidade social, se elas não são mudadas pelas vias normais, elas precisam ser mudadas à força. E ninguém tem a obrigação de defender um Estado de opressão. Por essa lógica, as 13 colônias americanas continuariam sob o jugo inglês, né? Foi exatamente ali que apareceu a desobediência civil como um direito subjetivo contra a opressão. É um direito nato do ser humano. Por isso que o que a Jane Fonda faz lá nos Estados Unidos é exercer
de forma ainda mais radical, um direito inato que ela tem, que é o de manifestação, que é um direito fundamental, um direito humano de primeira dimensão. Ora, por que mesmo não se pode fazer uma manifestação na frente do palácio da Casa Branca ou na frente em Washington? Por que mesmo? Se é exatamente lá onde essas coisas são feitas, contra a vontade social, contra o interesse da humanidade. Algo que eu acho que a gente vai ter que começar a compreender melhor aqui, porque às vezes você desobedecer significa resistir, né? Imagine aí se o agricultor não entendesse que a terra é de quem nela trabalha e não daquele grileiro que nunca passou por ali e simplesmente registrou aquilo ali no cartório. Um grande latifúndio, né? Imagine aí se a gente entendesse, os trabalhadores entendessem que poderiam trabalhar em jornadas intermináveis, sob condições de insalubridade, crianças, mulheres indistintamente, mulheres grávidas, não haveria o direito de greve. Os direitos, eles são forçados pela força da sociedade. E a força da sociedade, em algum momento, significa resistir contra a lei quando a lei se mostra absolutamente inócua, que é o que está acontecendo no Brasil. Quando houve o golpe contra a presidenta Dilma, eu escrevi um texto chamado Direito de Resistência, que eu acho que quer admitir o impeachment na Câmara dos Deputados, eu respondo, não tem problema. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa séria, né? Porque você não vai admitir o impeachment por causa da polícia de Israel, ou por causa da polícia militar de Tocantins, ou por causa do ditador não sei o quê, ou por causa do torturador. Isso aí é uma palhaçada, Rafael. Então, assim, palhaçada não se justifica, né? Mudando para a questão da militarização, a discussão, eu acho que nós estamos num momento de barbarização social. Nós estamos, inclusive, não compreendendo o sentido da segurança pública. A segurança é para proteger e não para atacar, né? No momento em que a gente instrumentaliza uma polícia de confronto permanente, a gente está estimulando o conflito social, né? E veja só, um conflito social que é não só estimulado, como premiado pelo governo, né, quando ele acontece. Porque o presidente da República é um camarada que ele e os filhos dele são acostumados a homenagear com comendas legislativas, comendas parlamentares, com altos cargos, com rachadinhas, né, pessoas que transgridem a lei no seu direito, que ao invés de proteger é exatamente de intimidar, de coagir, de enfrentar. Eu, assim, acho que a política de segurança pública no Brasil ela é toda de cabeça para baixo. Porque não encontra uma justificativa para uma pessoa ser pobre, vir da periferia, entrar na polícia e imediatamente após mudar a sua cabeça completamente, achando que tem o direito, porque tem uma arma na mão, de chegar e levantando aquela arma para qualquer pessoa, quando não atirando, né? Então, assim, o problema é que nós estamos também diante de um governo que aposta, né, na arma como a resolução do mundo. Na verdade, existe aí, Osanei, também uma grande hipocrisia. Eles sabem que não resolve. Existe aí um interesse de vender arma e comprar arma. Existe aí um mercado belicista que já provou ser um mercado extremamente rentável, mas ao mesmo tempo ineficaz, nos Estados Unidos, onde quer que seja, nós estamos trazendo para o Brasil. Nós precisamos desarmar as pessoas. Não armar de amor, meu amigo. Armar de consciência, armar de conhecimento. E quando você vota, como o Rafael disse, no Eduardo Bolsonaro, que foi o deputado mais votado do Brasil, que é o camarada que tem coragem de chegar, ele, como quase indicado embaixador do Brasil em Washington, num monumento de desarmamento da ONU e fazer aquele sinal da arminha, quer dizer, um desrespeito total às Nações Unidas, quando você vota naquele camarada, você fica sabendo que quando ele tem 1.800.000 votos, que quando ele teve, ele está levando com ele uns 10 a 15 deputados que talvez você não conheça, que são todos muito piores do que ele. Então a relação nossa com o voto tem que ser uma relação de sabedoria, porque você pode estar votando em alguém que vai multiplicar o ódio, que é o que aconteceu no Brasil.
Isso é de uma gravidade terrível. Se você votar só no partido, é melhor. No caso deles, não adianta, que eles não têm partido, né? Eles têm legendas, né? Eles trocam de legendas ao bel prazer do oportunismo. Esta aliança pelo Brasil, feita de bala, isso é um escárnio completamente. Isto é vedado, né, pela Constituição. Daqui a pouco nós vamos ter um partido político, de fato paramilitar, confrontando claramente os primeiros artigos da Constituição da República. Isso pode acontecer ou não? Eu não duvido que aconteça, porque já tem acontecido coisa tão grave que é possível que a gente seja pego de calça curta e veja uma coisa dessa acontecer. Mas muito cuidado no próximo ano. As eleições do próximo ano vão definir se realmente o Brasil ele pode escapar, né, desse estado de calamidade ou cair totalmente na barbárie, porque nós estamos a um triz de um estado de exceção, de um presidente que defende a ditadura, de um presidente que defende torturador. E fique certo, você que pensa que ditadura e corrupção não combinam, que a ditadura foi tão corrupta, mas tão corrupta, mas tão corrupta, que roubou até o voto das pessoas. Eu não estou falando só das violações de direitos humanos que a ditadura promoveu contra um ou outro militante, muitos militantes de esquerda que foram sequestrados, foram mortos, foram presos, torturados, mulheres indígenas, homossexuais, homens, mulheres, crianças. Não estou falando dessas violações, não. Também corrupção em grandes obras, na Ponte Rio-Niterói, na Transamazônica, em tantas grandes obras, e ninguém podia dizer nada. Sabe por quê? Porque se dissesse, apanhava. A ditadura é corrupta. A ditadura está mais um mito criado por esses irresponsáveis que fazem da história uma brincadeira. Estão mentindo para você. Não caia nesse engodo. Quem defende arma não defende o amor. Vocês viram que foi uma grande aula que a gente teve hoje. Eu espero que você que esteja nos assistindo tenha compreendido uma coisa. Não acredite em falsos profetas, literalmente. Quando, por exemplo, o seu pastor lá, que você pode ter a sua denominação religiosa, neopentecostal, livremente, mas quando o seu pastor começar a contar coisas sobre política, pesquise mais um pouquinho, né? E aí eu queria, para encerrar o nosso programa de hoje, pedir para os nossos convidados, para quem já estourou todo o tempo do mundo, né, deixarem aqui somente canais em onde as pessoas possam se informar sobre essas temáticas, essas situações, e ao mesmo tempo agradecer a presença de vocês hoje. Foi um debate muito importante, que também fecha um pouco esse ciclo, né, de lutas que foi o mês de dezembro relacionado à pauta de direitos humanos e relacionado à nossa dinâmica aí para a sobrevivência. Nós precisamos resistir para sobreviver no Brasil de 2019 e de 2020. Elzaneide. Então, primeiro também queria agradecer pelo espaço, falar que é importante demais nos unirmos para a ratificação da campanha 190, entrar no site da ESP, fazer o vídeo, sensibilizar os nossos parlamentares, para que, da esquerda, do campo da esquerda, porque nós não vamos conseguir, né, nesse contexto, sensibilizar, contexto de barbárie, mas o nosso parlamentar da esquerda, nos municípios, inclusive, para que a gente possa, né, dar a pé nessa campanha. A outra é falar que realmente esse momento é um momento de muita delicadeza. Mas não dá para a gente fazer uma luta e, bem rapidinho, e buscar novas alternativas, a gente não conhecer a nossa realidade. É como você fala, é importante conhecer, por exemplo, o ato da violência de 2019, o ato do Fórum Nacional de Segurança Pública, os dados, né? Como é que está o contexto das reformas, por exemplo, nas nossas vidas, o contexto político, quais são os partidos que existem. A gente precisa saber dessas coisas, para poder fazer uma defesa daquilo que a gente realmente acredita, do mundo que nós acreditamos. Porque senão a gente fica falando, como você falou, pela emoção, voltando pela emoção. Vamos pegar, por exemplo, um parlamentar que leva a sua beleza para ser candidato, né? Aí vota porque o parlamentar é um candidato bonito. Acontece isso em muitos municípios, agora a juventude, né? Mas vamos pensar, que projeto político é esse? Está sendo colocado para a nova política, né? Então é isso, é pensar em 2020, buscar nossas rebeldias e colocar a desobediência civil como sendo realmente uma luta para combater todas as barbáries. O microfone está ligado. Marcelo? Bom, agradecer a participação, dizer que foi uma honra dividir esse debate com o Elzaneide e com o Rafael, dizer para você que nos assiste que eles venceram as últimas eleições porque eles conseguiram
eles conseguiram impactar ou dissuadir uma narrativa, né, de ódio, e foram mais felizes do que a gente, porque conseguiram dissuadir mais o ódio do que a gente, a nossa palavra. Então nós temos um grande desafio, conseguir vencê-los na venda da nossa narrativa. Nós temos tudo para conseguir isso. Primeiro, porque nós somos mais espertos. E segundo, porque nós somos mais numerosos. Porque, meu amigo, se você não está entre aqueles poucos que acumulam capital e estão do lado do Mark Zuckerberg da vida, você está do nosso lado. Você é professor, você é trabalhador municipal, você é jornalista, você é empregado doméstico, você é um tecelão, você é um trabalhador da indústria da confecção, você é um trabalhador. Então nós somos mais. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se blindar contra fake news, a gente tem que se blindar contra a informação desonesta, que não é informação, é desinformação. E aí o Rafael perguntou o que é que eu faço. Eu escuto a TV, eu assisto a TV Fetância, eu leio o The Intercept, eu assisto o 247, eu assisto a Fórum, a DCM. Se você quiser me acessar, eu tenho a página Marcelo Show, procure lá Marcelo Show, eu procuro fazer a divulgação de informação que não é só uma informação correta, é informação de credibilidade, informação que nos interessa. Porque para ser enganado, chega, meu amigo. Né? Enganar não significa acabar só com os nossos sonhos, não. Acabar significa hoje acabar com os projetos dos nossos filhos, dos nossos netos, das gerações que virão. Que tipo de planeta nós vamos querer entregar para essas gerações? Certamente não é esse que está ali hoje. A gente só vence quando a gente conseguir dissuadir essa narrativa, mas com programas como esse aqui, da TV Fetância do canal F, né? Estúdio F. Estúdio F, nós vamos conseguir. Um grande abraço, um prazer, um abraço e beijo para todos e todas. Então a gente fica por aqui. Esse foi o Estúdio F de hoje, que debateu os direitos humanos, 16 dias de ativismo contra a violência que atinge as mulheres, a violência de gênero. E a gente volta um próximo dia debatendo mais uma temática que pode mexer um pouco com a sua vida e que, sobretudo, traga um esclarecimento necessário nesse momento em que há muita mentira e há muita desinformação. E se você nos assistiu até aqui, muito obrigado. Compartilhe o vídeo e, mais uma vez, faça o que a gente sempre pede ao final de cada programa. Ajude a gente a levar essa ideia para mais pessoas, porque a situação está difícil, como nós narramos ao longo de toda a nossa conversa, e que para haver mudança, eu sei que a sua vida não melhorou nos últimos 10, 11 meses, para haver mudança, você precisa se mexer, tirar a bunda da cadeira e realmente ir atrás dos seus direitos. É isso que a gente fez hoje ao longo dessa conversa. Também não deixe de acompanhar as redes sociais da Fetância, facebook.com/Fetância, o Instagram é @Fetância, o Twitter também é @Fetância, o nosso site fetance.org.br e o nosso YouTube, o canal Fetância, também que você pode procurar youtube.com/Fetância. Em todos esses canais, em todas essas mídias, está lá o Estúdio F, está lá a nossa conversa de sempre, mensal, onde nós trazemos grandes temas e grandes convidados. Fique com a gente, compartilhe nosso conteúdo e até logo!